não sei se vocês já tinham visto isso, mas imagina um time com quase 5.000 jardas, 43 passes de touchdown do Joe Burrow e o time nem sequer foi pros playoffs. Pois é, esse, meus amigos, foi o Cincinnati Bengals de 2024. E agora, para essa temporada de 2025, o ataque, sim, vai continuar brilhando. O time renovou com seus dois principais recebedores, T. Higgins, Ja'Marr Chase. O ataque continua muito bem, mas a defesa pode ser um buraco sem fundo desse time. Então vamos começar falando desse Bengals do lado bom. O lado bom justamente que o ataque foi um espetáculo. Joe Burrow, ele liderou a NFL em jardas e em touchdowns. Meus amigos, se esse time fosse pros playoffs, o Joe Burrow estaria concorrendo tranquilamente ao prêmio de MVP, tá? Essa que é a grande verdade. Ja'Marr Chase foi o melhor recebedor da liga em jardas, recepções e touchdowns. Eu não entendo como é que esse time não conseguiu ir. Na verdade, eu entendo e vou explicar pra vocês. E o T. Higgins, mesmo perdendo 5 jogos, ele conseguiu passar das 900 jardas. Uau! Isso sem contar que o Mike Gesicki teve o melhor ano da sua carreira como tight end. O mais incrível nessa parte do ataque, talvez tenha sido o mais incrível e talvez o maior erro, né? Mas enfim, o mais incrível é que eles conseguiram renovar com o Ja'Marr Chase, com o T. Higgins, mesmo sendo um time conhecido por economizar onde pode. Até no jogo corrido, né? A gente teve boas notícias. Chase Brown assumiu o posto de titular do time no meio da temporada e correu para quase 1.000 jardas em apenas 10 jogos. Isso foi extremamente positivo para os Bengals. Quando a gente olha para o corpo de recebedores, de running backs, esse time tá muito bem, né? Sem contar, obviamente, o Joe Burrow. Mas quando a gente olha com um pouco mais de calma, ainda assim esse ataque pode tropeçar por causa da linha ofensiva, justamente a galera que protege. O interior da linha ofensiva é um caos. São 4 nomes disputando 2 vagas de guard, né? Sem nenhuma grande confiança. Dylan Fortune, calouro de terceira rodada, ele pode acabar como titular. E obviamente o técnico de linha ofensiva vai ter um baita desafio pela frente. Justamente como proteger Joe Burrow, como ajudar essa linha a não ceder sacks, a abrir espaço para o jogo terrestre. Mas agora vamos falar do grande problema, né, que é justamente a defesa. Porque se o ataque foi elite, a defesa do Bengals foi um desastre. Essa é a grande verdade. E não é que teve um ponto ruim. Na verdade, a defesa foi contra o passe, contra a corrida, tudo deu errado. E o pior é que, em vez de reforçar como deveria ter sido feito, o time repetiu os mesmos erros de drafts anteriores e pode sim entrar agora para essa temporada de 2025, talvez ainda pior. E aí, meus amigos, você, torcedor do Cincinnati Bengals, temos um grande problema. Trey Hendrickson, esse cara é um jogador de elite, né? A grande estrela da defesa do time, que é um novo contrato, né? E pode segurar. A gente já viu o que aconteceu no Chiefs, por exemplo, quando Chris Jones queria um novo contrato e ficou esperando até um determinado momento da temporada, e o Chiefs foi lá e deu o contrato que ele queria. Enfim, ele pode segurar, ele pode se aposentar, pode acontecer muita coisa, mas o fato é que esse cara ainda tá indefinido, mas ele é o melhor jogador de defesa do time. O outro edge rusher, aqueles caras que põem pressão no quarterback, Sam Hubbard, já se aposentou. Ou seja, o melhor cara do time não tem o contrato definido, o outro cara se aposentou, então não temos pressão no quarterback. O Bengals é um time que não faz pressão no quarterback. É isso que eu estou entendendo para 2025. E aí o plano B acaba sendo justamente apostar no calouro. Por exemplo, Sharman Stewart, um atleta incrível, mas com uma produção que foi baixa talvez no college, um pouco parecido com Myles Murphy, que deu errado também. A rotação do meio da linha também é um pouco assustadora, porque nenhum dos jovens defensive tackles que o time teve em 2024 funcionou tão bem. E o cara que era para reforçar, né, o TJ Slaton, que veio de uma temporada fraca também em Green Bay. E por incrível que pareça, a secundária talvez é o melhor que esse time do Bengals tenha, ainda assim com buracos. A dupla de safeties foi um desastre. Geno Stone e Jordan Battle falharam demais. Nos corners a gente teve Dax Hill e DJ Turner, que são promissores, mas ambos lidaram com lesões longas nesse último ano. E aí entra o draft, né, da NFL de 2025, que foi uma chance de ouro pro Cincinnati Bengals poder arrumar essa defesa, né? O draft deveria ser 100% focado no melhor para a defesa. E talvez tenha sido um pouco desperdiçado as oportunidades, as melhores oportunidades. Shamar Stewart, esse edge, esse jogador de defesa atlético, mas sem produção, foi escolhido na 17ª geral. Na 49ª veio o linebacker Demetrius Knight. Bom jogador,
jogador, mas talvez desnecessário, já que a posição de linebacker era a única sólida da defesa. Talvez um pouco de medo em relação ao Hendrickson, o que poderia acontecer, mas ainda assim, talvez não era o cara necessário naquele momento. E o pior, o time não reforçou justamente a secundária e nem conseguiu achar defensive tackles confiáveis. Destaque positivo, existe destaque positivo? Sim. O Dylan Fairchild e o Jalen Rivers, que podem consertar o meio da linha ofensiva, mas ainda assim é muito pouco perto do que este time do Cincinnati Bengals precisa. Porque precisa de muito mais. Claro, meus amigos, o calendário do Bengals tem pedreiras. O time pega os Bills, pega os Lions, pega os Packers, pega os Vikings. Tem jogos que talvez vai dar uma briga boa ali contra Patriots, Jets, talvez os Dolphins. E o que fica de lição é que, com certeza, com este ataque, o Cincinnati Bengals vai brigar. Só que, meus amigos, com esta defesa, esse time vai sofrer e muito, e talvez mais do que na temporada passada. Especula-se muito aqui que a projeção que o Bengals possa ter nessa temporada é de 7 vitórias e 10 derrotas. Algo muito parecido com o que foi na temporada passada. Então, a não ser que a defesa surpreenda, né? O que é muito difícil que aconteça, esse time não vai longe, mesmo tendo um dos melhores quarterbacks da NFL no comando. O que é pra mim algo surreal. Se você que tá me assistindo parar pra pensar, o Joe Burrow tá indo pra sua 5ª temporada. O cara foi draftado em 2020. Inclusive, vocês têm a oportunidade de assistir a série da Netflix Quarterback. Justamente, o Joe Burrow aparece nessa 2ª temporada. Ele é um dos melhores jogadores. E assim, o time não tá dando o que este cara precisa. E não é só armas ofensivas. Um time pra conseguir prosperar e ganhar na NFL tem que ter um bom ataque, mas tem que ter uma boa defesa, meus amigos. Senão você não ganha jogos, muito menos campeonatos. Então assim, na hora do vamos ver, vocês viram como foi nessa última temporada. O Cincinnati Bengals teve um time absurdo, com uma produção absurda no ataque, mas na hora do vamos ver, o time perdia porque a defesa não segurava. Pois é. Joe Burrow, Ja'Marr Chase e o T. Higgins, eles vão seguir batendo recordes, empilhando números incríveis, mas a NFL não se ganha só com ataque. Então o meu diagnóstico aqui, meus amigos, você que tá assistindo, você que é torcedor do Bengals, não é muito positivo. Se os Bengals eles quiserem voltar de novo, como conseguiram naquele Super Bowl, eles vão ter que parar de ignorar a defesa, né? Vão ter que focar na defesa e o tempo tá passando. O Joe Burrow tá na sua 5ª temporada. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você que é torcedor do Bengals, fala pra mim o que você acha dessa temporada. Você que não é torcedor do Bengals também, deixa os comentários, quero saber a opinião de vocês. Fiquem ligados para as minhas próximas análises aqui no Paulista.